Hoje entrevista-se com o Daniel Ferreira Cruz, que também é chamado pelo de Professor Nagô. Ele é coordenador do projeto Multiplicar de Capoeira, que é algo que ele vai explicar um pouco. Basicamente, você fica no... A unidade central, né, fica em Itapecerica da Serra, que é na região metropolitana de São Paulo. Mas ele vai acabar explicando um pouco melhor do projeto e tudo mais. Mas então, bora lá para a entrevista? Então, eu queria saber um pouco sobre você. Você pode contar um pouquinho sobre você, sobre o projeto também? Bom, eu sou o Daniel, mas na capoeira nós temos uma cultura de colocar apelidos. Então, o meu apelido de muito tempo é Nagô, né, que foi um dos povos trazidos para o Brasil de forma escravizada. É, eu tenho hoje 43 anos, eu faço capoeira desde os meus 12 anos de idade, né, algo que já vi um pouco aí da família. E vim participando de toda a atividade, competi bastante, tudo, e me formei professor. Fui para fora do país também e vendo a força que a capoeira tem, principalmente na Europa e hoje em todos os países, né? São aí mais de 160 países que praticam a capoeira, e a capacidade da capoeira levar a nossa cultura, porque ela é falada toda em português, e a empolgação do estrangeiro com a capoeira, eu voltei muito decidido de que a capoeira seria o meu instrumento de trabalho e até para ajudar o que estava ao meu lado, porque eu sou de periferia também, da cidade de São Paulo, da zona sul de São Paulo, Campo Limpo, Capão Redondo, cidades adjacentes que têm um alto índice de criminalidade. Eu falei assim, eu preciso usar a minha arte, o que eu conheço, para transformar isso. Mas aí eu fui também me formar, né? E depois eu comecei um trabalho na primeira instituição, isso por volta de 96, 98, né? Chamada Instituição Beneficente Casa da Passagem. E lá eu comecei a trabalhar com as turminhas de forma voluntária. E com a capoeira, a gente trouxe também os elementos que acompanham a capoeira: maculelê, puxada de rede, samba de roda. E a molecada tinha uma qualidade muito boa tanta questão motora e da facilidade de mostrar isso. Então, a gente criou algumas apresentações. Conforme essas apresentações foram feitas e outras instituições, outros lugares que trabalhavam com o social, criança em risco, essas coisas, quis ter também esse trabalho. Daí, então, nasce os pequenos multiplicadores, que é daí que nasce o projeto e a escola Multiplicarte, né? Que era o quê? Eles saíam, algumas crianças, por exemplo, de dentro da Casa da Passagem, iam em outras comunidades e ajudava na multiplicação do conhecimento da capoeira, Hum. tanto histórico quanto físico, ritmo, toda essa parte. Depois dos pequenos multiplicadores, eu começo a dar aula em outros lugares. Aí vem o projeto Multiplicadores da Capoeira, já numa segunda fase, onde esses meninos mais velhos, eles já me acompanhavam, né? E eu fazia contrato com essas instituições, eles me pagavam um valor de hora-aula, dentro do possível, e eu tirava dessa minha hora-aula e passava para esses meninos também, como uma forma de incentivo deles estarem na capoeira e acompanhando. Numa terceira fase, esses meninos, alguns hoje são formados em educação física, trabalham com a capoeira, continuam multiplicando dentro de outras comunidades. O projeto chegou então aí a atender 2.000 alunos anual e num total de atendimento aí de 6.000 alunos lá ao longo do nosso trabalho, né? Com a pandemia, tudo isso deu uma parada, uma reduzida. Nós temos um centro de treinamento na cidade de Itapecerica da Serra, extremo sul aqui da capital paulista, e a gente vai mantendo o nosso trabalho de forma bem difícil nesse momento, mas, se Deus quiser, retornará aos projetos aí para frente. Logo, logo eu retorno, né? Eu vi que você falou ali que a capoeira tem influência na sua infância, né? Os seus pais, eles já praticavam, como é que era?
Não, na verdade, assim, a influência não vem dos meus pais. Os meus pais não gostaram muito quando eu comecei a praticar capoeira, porque, na verdade, eu fui para uma aula, me levaram para uma aula de arte marcial. Para mim, eu ia fazer karatê. Eu nunca tinha visto capoeira. E quando eu cheguei, eu vi aquilo, eu vi o ritmo, eu vi a integração, eu fiquei doido. E aí, desde então, eu nunca mais saía. E quando eu contei aos meus pais que o que era realmente eu estava fazendo, só depois de umas 3 semanas, eles não gostaram muito. Mas aí, com o passar do tempo e conversando com os mais velhos da família, do interior de São Paulo, aí eu descobri da onde vinha um pouco do medo, porque eu tive tios valentões, brigões, né? E eram todos capoeiristas e eu não sabia. Hum. Então é por isso que meus pais tinham um pouco de receio por conta disso, né? Mas eles viram que a minha prática e tudo me levou ao trabalho, a um reconhecimento e tudo que eu faço hoje. É, você também falou lá que o projeto e tudo mais ocorre ali no extremo sul do São Paulo, né? Como é que é esse local? É uma quadra? Como é que vocês utilizam esse local? Você tem um local próprio do projeto? Como é que é? Então, nós temos hoje uma sede, porque a Multiplicard se transformou em uma associação, né? Que é esse logozinho aqui que você tá vendo em minha camisa. Mas o nosso trabalho, ele não é dentro do nosso espaço. No nosso espaço é mais para os alunos mais velhos, os nossos adultos e tudo. É o lugar onde a gente se reúne também para a gente trocar informação, né? E tudo. Nós levamos a capoeira para qualquer ambiente que queira ter a capoeira. Dentro da sala de aula, no pátio da instituição, numa quadra, quando tem, é um luxo, vou te esclarecer, que quando a gente tem uma quadra e coberta para dar aula, é luxo, né? Na maioria das vezes é no pátio, é num salão que as associações e instituições têm. Lembrando que o nosso trabalho é feito com o terceiro setor, com OSCs e com organizações não governamentais, né? É, vocês utilizam quais materiais para dar essas aulas nessas regiões? Sim, vocês usam a questão de música, como é que é? Então, o material de instrumentação, nós mesmos é que levamos. Tem uma ou outra dessas instituições que possui o material. Também com algum projeto de incentivo, alguma coisa que eles conseguiram, e aí compraram os instrumentos para a capoeira. Algum outro material que a gente usa, como luva, aparador de chutes, né? Luvas e adereços, assim, é a gente também que leva. Na maior parte das vezes, como a gente tem a nossa central, a gente circula esse material quando é necessário. Mas, na maioria das vezes, a gente não usa nenhum material. A gente usa, por exemplo, como referência cadeira, algum banco, algo que a gente possa trabalhar ali exatamente para não onerar e porque também não temos. Uhum. E vamos dizer assim, a metodologia de ensino, como é que ela se dá ao desenvolver isso? Tipo, tem para cada nível, por exemplo, um jeito que se ensina, como é que é? Sim. Aí eu preciso dividir um pouco para você compreender assim. Vamos lá. Primeiro, metodologia de ensino. A capoeira, como qualquer outra prática motora, você vai trabalhar em cima dos educativos, vai sair de uma de um total desconhecimento da criança ou do adolescente a respeito daquele movimento, mas você vai buscar vivências anteriores dele motora. Então, através dessas vivências, você vai trazendo em si a capoeira. E a capoeira, ela começa lá com a parte da base, que é a ginga, porque é da ginga que parte tudo que fazemos, tanto de defesa como de ataque, de deslocamentos, né? Então, a gente vai nessa linha de trabalho. E aí você tem é, meninos que estão mais avançados e meninos que estão menos avançados. Porém, a capoeira ela tem uma outra força muito grande, principalmente por isso que ela é muito trabalhada dentro de projetos sociais, porque ela é integrativa. O que eu quero dizer? O menino que tem mais conhecimento, ele também trabalha com o menino que tem menos conhecimento. Por quê?
porque ele é uma referência de qualidade e dentro da educação física que a gente chama como referência motora, porque ele tem a qualidade. Então, o menino com menor conhecimento, ele vai estar sempre também observando, trabalhando com esse que tem mais orientação. Outra coisa é também a disciplina e o olhar, que, por exemplo, alguém que tem muito maior conhecimento da capoeira, ele tem um pé que ele pode passar a mais de 100 por hora em cima de um outro amiguinho e tudo. Então, esse controle de perna, de ataque, de rolês, de tudo que acontece dentro da capoeira, também é uma forma de educar a não agressão, a tudo isso. Então, na verdade, tudo que está dentro da capoeira a gente utiliza, às vezes de forma abstrata. O aluno em si, né, ele não tem essa percepção, mas quando ele é colocado em alguma situação de risco ou de alguma problemática que ele consegue controlar essa agressividade dele, mesmo estando preparado como um capoeirista, aí é que demonstra um baita conhecimento e de socialização que aconteceu daquela forma ali, né? A metodologia também ela é pensada junto com as instituições, tem instituições que precisam mais por uma questão de disciplina, de ajudar na rotina das crianças, o ambiente que a gente está, que a gente chama de território, tem território que é mais tranquilo, tem território que as crianças têm muitos problemas familiares, então a capoeira nesse contexto ela vem como um facilitador. Porém, eu vou dizer a você por que o projeto deu certo. Porque, primeiro, a gente vem como facilitador. Só que somos capoeiristas e gostamos muito do que fazemos. Então, a gente gosta da qualidade dos meninos. Eles têm que saber jogar capoeira, trabalhar a capoeira de forma consciente, tocar os instrumentos, conhecer a história. Então, a gente subiu um degrau que fala. A gente não ficou só na questão de fazer uma vivência motora. Não, a gente trouxe a capoeira de forma integral. Ah, então também junto com essa questão metodológica também há uma relação junto com o aluno, com o professor, no caso. Isso. Exato, porque os nossos alunos eles participam também de campeonatos de capoeira internos, criados por nossa própria equipe. Porém, você trabalhar isso dentro de um centro de convivência não é algo que era bem visto. Por quê? Porque você gera competição, às vezes o menino já é agressivo e tudo. Então, também foi importante para a nossa equipe, porque a gente teve que fazer um trabalho total de busca de conhecimento para poder comprovar para essas instituições, para o poder público, que a competição sadia, ela é necessária e ela pode ser muito bem trabalhada se ela for feita de forma consciente e com bastante preparação anterior. O que que você acha, na tua opinião, que um professor de mais importante tem que ter para ensinar, assim? Independente de ser capoeira ou qualquer coisa, assim. Primeira coisa, gostar do que faz. Ninguém ensina ninguém se você não gosta do que faz, né? Segunda coisa, ter realmente conhecimento. Sem conhecimento, acho que chega um momento que ele pode ter dificuldade de transmitir ou algo parecido. O conhecimento vai trazer segurança. Segurança vai trazer a ele também criatividade e busca de como ele pode passar aquele conteúdo que ele está ali para passar. E a outra, uma questão que eu acho muito interessante também é se colocar no lugar do aluno, né? Mas nunca, nunca tirar de si a responsabilidade de ser o professor, a responsabilidade de ser quem está professando, quem está se colocando. Porque hoje é o que eu passo para meus alunos. Hoje todo mundo tem informação. Agora, quem é que vai destrinchar essa informação e transformar essa informação em conhecimento? Então, o professor está aí para esse momento, para poder fazer isso também. Outra coisa que é importante nessa situação que você está falando é ele ter claro qual é o papel dele diante da sociedade, do que a gente, principalmente no momento que a gente está vivendo, né?
de que é passar realmente uma realidade. Você acha que os alunos eles aprendem rápido a capoeira? Você acha que o nível de aprendizado decorre bem deles? Então, todos nós temos dificuldades e qualidades. Nas capacidades motoras acontece a mesma coisa, e você precisa delas para a capoeira, né? Porém, o que eu posso dizer é que, assim, cada um vai ter o seu momento de aprendizado de algumas coisas. Só que a capoeira, ela transita por história, movimento, instrumentação, ritmo e canto. Então, ela é fantástica por essa situação. Então, eu vou te dar um exemplo. A gente trabalha com inclusão. Crianças às vezes, com mobilidade reduzida e tudo isso. Então, você não vai ter dessa criança um retorno de movimentação da parte motora em alguns aspectos. Porém, às vezes você tem um retorno de ritmo, de canto e histórico que é impressionante. Então, o que acontece? Uma coisa vai amenizando a outra, você entendeu? Então, cria no aluno da capoeira uma ideia de pertencimento muito grande, quando a capoeira é bem trabalhada. Você tem alguma declaração, você quer expor o seu projeto mais alguma vez para finalizar? Bom, eu gostaria de falar da Multiplicarte, vocês estão aí no Paraná. Primeiro, obrigado por ter nos achado aqui em São Paulo, entendeu? Entre no nosso site, o site está passando por uma reformulação, então vai ter muita informação lá, tá bom? Para acompanhar, ver o que a gente faz de trabalho. Se alguém, um amigo, a faculdade, quiser entrar em contato com a gente, né? A gente viajava muito com as crianças, com os jovens, com o pessoal adulto, fazendo apresentações, fazendo interação, né? Não estamos nesse momento, mas com certeza voltaremos um dia, né? Porque não há mal nenhum que vá sobreviver para o resto da vida. E tenho certeza que nós vamos passar por tudo isso. E, do outro lado, também dizer que o povo brasileiro que tenha um olhar para o que é nosso e que é cultura nossa, né? Como dizia Ariano Suassuna, só é grande uma nação que reconhece a sua própria cultura, né? Então, ficar isso muito forte, porque quando eu fui para fora do meu país, eu fiquei impressionado com a determinação e com o olhar que lá fora eles têm com a nossa cultura, e principalmente com a capoeira. E me chateia e nos deixa muito atrasado ver ainda o grau de incompreensão, falta de conhecimento com a nossa própria cultura. É isso, É, com muito, certeza. muito obrigado pela participação e eu agradeço.